Muito boa noite. Último domingo de novembro, a gente já vai sentindo já o efeito já de virada de ano. Muitas pessoas já começam a se programar para as festividades, aí esquece da religião, esquece do centro. Depois, né, vem as dificuldades e a pessoa não está preparada, mas é assim mesmo, né? Vamos, cada um de nós que estamos aqui, procurar fazer a nossa parte e, na medida do possível, essas pessoas certamente, né, vão estar aqui para continuar o aprendizado sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Então, vamos procurando já nos interiorizarmos, nos harmonizarmos para fazermos a prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está sendo dada de ampliarmos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Meus queridos, boa noite. Vamos aproveitar mais essa oportunidade, né, que a gente tem aqui na Casa Espírita, para a gente poder estudar e aprender sobre essa doutrina que eu sempre digo que é uma maravilha, né? Uma maravilha porque proporciona a gente todos os conhecimentos que a gente precisa, nos dá a força, né, que a gente precisa para se situar no mundo, né? E é tão importante quando a gente consegue se situar, porque muitas vezes a gente se sente um pouco, eu diria, diluído, né? No meio desse mundo, dessas coisas. E hoje nós estamos domingo, né? Aqui no domingo, dia 30 de novembro, e passamos aí por 2 dias que nós nos deparamos com cenas, eu diria, estranhas, um pouco dantescas até. Né, com essas promoções aí, né, com essa Black Friday aí que a gente teve, algumas coisas continuaram aí no sábado. E assim, eu vendo aquilo tudo, falei, gente, parece que o mundo vai acabar, né? Porque assim, não foi só no Brasil, não. A gente estava ali num panorama global, porque esse dia aí de festas, de promoções, foi criado no país mais consumista do mundo, um dos países, né, que o materialismo está mais em voga, o país que mais polui no mundo, né? Então, assim, a sociedade extremamente consumista, é claro, né, tem o poder, controla. Então, a gente vê isso no Brasil, viu isso. Então, vários lugares, as pessoas passando a noite ali para consumir, tudo bem, é importante, tudo bem, a pessoa precisa, a gente precisa, né? Nós estamos aqui numa matéria, a gente precisa de um bem de consumo, a gente precisa aproveitar uma promoção, mas é diferente. A grande maioria que estava ali provavelmente não estava precisando, ainda estava ali se endividando ainda e depois já ficar aí, ó, com dívida em cheque especial, cartão de crédito, uma loucura, parecia que o mundo ia acabar. O que é isso, gente? Que cenas são essas aqui em Londres, um monte de lugar, as pessoas, um empurra, brigando por produto? Aonde que isso vai parar? As pessoas não pensam, nós aqui no planeta já estamos sofrendo as consequências desse consumo desenfreado, né, dessa falta de cuidado com a natureza, nós já estamos sofrendo as consequências. Quem diria que aqui no sul, aqui, né, na região sul, sudeste, nós estaríamos preocupados que nem, né, Luiz, os nossos amigos lá do Nordeste, que já há anos se preocupam e sofrem por causa da seca, nós agora estamos aqui sofrendo as consequências disso. E não tem a ver isso? Claro que tem. Para que esse consumo? Esse planeta, qualquer hora dessa, vai sucumbir mesmo, porque não vai aguentar essa quantidade de consumo de eletricidade, tudo isso. Para que essa coisa desenfreada? Aí a gente pode avaliar realmente o nível em que nós estamos, de extremamente materialista, sempre em busca do ter, nesse consumo desenfreado. E a gente fica, às vezes a gente se vê nisso tudo e a gente se pergunta, nossa, qual é o nosso papel nisso? O que nós estamos fazendo aqui? A gente se sente assim, realmente. Sem conhecimento, perdidos aí, diluídos nesse mar aí materialista, que a gente às vezes se angustia
se fica deprimido porque não pode ter as coisas. Então nós vamos aqui fazer algumas reflexões, aproveitar, né, que reflexão a gente tem que fazer o ano inteiro, todos os dias, como já recomendou Santo Agostinho aqui numa questão do Livro dos Espíritos. Mas agora a gente fica nessa época que nós estamos entrando agora de dezembro, final do ano, né, tem toda uma representação, que é um fim de um ciclo, o fim de mais um ano em que a gente está, e a gente fica, né, mais sensibilizado, mais tocado no nosso coração nessa época. Há uma certa sensibilidade no ar, né, fica tudo isso. Então é um momento propício para a gente pensar, para a gente refletir qual é o nosso papel nisso tudo. Por que disso tudo, né? O que nós estamos fazendo no planeta e fazendo com o planeta, né? Nós temos que pensar nisso. Porque isso aqui é a oportunidade, é uma escola que a gente tem de aprendizado. E não é para ter esse consumo desenfreado. Com certeza, Deus não nos criou para ficarmos aí nessa loucura toda. Nós temos que nos situar de quem nós somos. Nós nem nos conhecemos. Né? As pessoas perguntam muitas vezes para nós quem nós somos. Então a gente descreve, dá o nome completo, a filiação, o endereço, fala a profissão, mas nós ainda não nos conhecemos. Nós não sabemos o que nós somos na integridade de entender e de compreender que nós somos espíritos. Nós não somos daqui. Nós estamos usando isso aqui tudo para um aprimoramento, para um progresso que é espiritual, né? Então isso aí a gente vai estudar aqui ao longo desse estudo da noite. E aí a gente vai começar com a pergunta, né, para a gente começar aqui a se situar. Deus será que nos criou com esse objetivo de vir para cá, de poluir, de consumir? Qual é, afinal de contas, o objetivo? O que é que Deus, né, queria quando Ele nos criou? Então a gente começa aqui, sempre na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Foi a primeira pergunta que Kardec dirigiu aos Espíritos. E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então foi a primeira questão. Nós precisamos entender isso. Claro, compreender dentro do que a gente pode. Mas a inteligência suprema, não há nada superior. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é claro que uma inteligência suprema, ela também, como a gente falou até aqui na última oportunidade, suprema em bondade, em justiça, em amor. Não pode haver uma separação de uma coisa com a outra. E aí a gente vai para uma outra questão, que é a questão número 76, onde Kardec pergunta o seguinte, como podemos definir os espíritos? Né? Afinal de contas, né? Quem e o que somos nós? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então não tem só isso aqui. Não é só esse mundo de consumo onde a gente tem que ter. Não. É além, né? A nossa sobrevivência, a nossa existência é além da matéria. Então a gente vê aqui, são os seres inteligentes da criação. Né? Deus nos criou para sermos perfeitos. E para quê? Para nós desenvolvermos essa inteligência. E a gente sempre fala muito aqui, tá? Aqui no Livro dos Espíritos, sobre, né, que nós somos espíritos imperfeitos. E aí a gente pode pensar também numa outra palavra que se ajusta também a esse entendimento, que seria perfectível. Né? O que é perfectível? Está lá, na definição do dicionário. Suscetível de perfeição ou de aperfeiçoamento. Então, nós somos espíritos ainda, né, nos primeiros estágios aí da nossa vida, do nosso aprendizado, mas nós somos perfectíveis, ou seja, através do nosso desenvolvimento, através do trabalho que a gente vem aqui no planeta executar, que nós vamos desenvolvendo essa perfeição e essa inteligência. Então, é uma inteligência suprema que criou inteligências e deu a elas a oportunidade de se desenvolver.
É claro que nós não vamos atingir também uma inteligência suprema. Claro que não, isso é um atributo de Deus. Deus é a inteligência suprema. Nós vamos trabalhando e desenvolvendo essa inteligência aqui na Terra ou em outras moradas. Então a gente vê que tem um objetivo maior. Não é só vir para cá ficar comendo, bebendo e poluindo o planeta. Não é esse o objetivo que nós temos aqui. Já fica muito claro isso, não é? E aí a gente continua aqui. Na questão 84, onde o subtítulo é aqui, ó, Mundo Normal Primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Né? Então, nós não estamos sós, não somos nós aqui habitando o planetinha e o resto aí para a gente ficar achando bonito e apreciando. Não é só para isso, né? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então a gente já vê que nós não somos daqui. Nós estamos aqui com um objetivo. Nós já existíamos antes de estar aqui e vamos continuar existindo depois de deixar o corpo físico e depois de deixar o planeta Terra, né? Então, ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. E não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então nós estamos aqui encarnados, mas nós temos muitos desencarnados que convivem conosco o tempo todo, na nossa casa, no nosso trabalho, observando como nós estamos agindo, observando os nossos pensamentos. Nós não estamos sós, né? Há muitos espíritos. Aqui nós estamos num número determinado de pessoas, mas quantos espíritos não estão aqui? Não vieram nos acompanhando para ouvir uma palestra, ou não vieram para fazer com que a gente não preste atenção no estudo, né? Depende da intenção de cada um. Então nós não estamos sozinhos. Independente do planeta, nós existimos. Se o planeta Terra for destruído, nós vamos continuar existindo. Nós vamos habitar outros bilhões e bilhões de planetas, como dizia o José Manuel. A gente tem uma visãozinha muito acanhada. A gente está aqui, ó, num cantinho. Nós somos uma poeirinha cósmica. E nós nos achamos os reis da situação. Achamos que nós estamos aqui para realmente detonar com o planeta sem sofrer as consequências. E não é bem assim, não é? Então, assim, independente da gente estar aqui ou não, habitando o planeta, ou se ele vai continuar, nós sempre vamos existir, né? Nós somos indestrutíveis. O que é, na verdade, nem destruído, o que é transformado é a matéria. Essa é sempre transformada. Agora, o espírito não. O espírito é a essência. E o mundo espiritual é o verdadeiro. Então, a gente vê que aqui é só um estágio, né? Nós estamos estagiando aqui na matéria. E o estágio não é fácil, não, né? A gente sabe que não é fácil. É só a gente fala um estágio como se fosse uma coisa simples, mas não é, não. A gente sabe que não é, né? Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então a gente vê aqui, ó, não tem... a gente fala o mundo dos espíritos, o mundo dos desencarnados, como se isso fosse uma coisa longe, que está longe. Não, a gente convive aqui, ó, todo mundo junto. Né? A gente influenciando, sofrendo a influência deles, isso é um intercâmbio interminável. E as pessoas, muitas vezes,
ouvindo isso, elas ficam apavoradas. Nossa, mas então eles veem tudo que eu estou pensando, ou veem tudo... Claro. E muitas vezes nós dissimulamos para os encarnados. Agora, para os desencarnados, não. Eles sabem exatamente quais são os nossos pensamentos mais íntimos, quais são as nossas intenções, o que nos move. Então, olha aí, né, o trabalho que a gente tem, a nossa responsabilidade de compreender isso. É bom a gente refletir, porque isso aí vai ajudando a gente se situar. Como eu disse aqui no começo, a gente não fica mais diluído, né, no mar. A gente não é mais um número de identidade, não é só mais um número de CPF, não. Nós somos uma individualidade que tem o trabalho e a missão de se aperfeiçoar. Não é para ficar nessa coisa desenfreada. Até porque tudo que a gente vai adquirir vai ficar aqui. A gente não vai levar nada. Todo esse desespero de consumo, pega a televisão e briga com o outro por causa da... Quando a gente desencarnar, vai ficar tudo aí. Ninguém no plano espiritual vai ter TV de LED. Ninguém vai ficar assistindo isso lá. Né? E às vezes a gente se agarra a coisas materiais, a gente se apega, sem compreender o que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui. Né? E aí a gente vai para o item 132, que vai falar exatamente disso, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui que eu estou situando a gente no planeta Terra, nessa existência, mas qual é a finalidade disso, né? Sempre lembrando que tudo isso foi criado por Deus, que é uma inteligência suprema. Então a gente vê que tudo tem essa marca, tem esse registro aí dessa inteligência suprema. Então a gente vê que não tem nada fora do lugar, está tudo certinho como tem que ser. 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Né? Pergunta Kardec. E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto aqui está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, e em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí vem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que resposta. Essa é a finalidade. Nós estamos aqui evoluindo e contribuindo através do nosso trabalho, através do desenvolvimento da nossa inteligência, através da nossa moralidade que nós estamos aqui procurando desenvolver, a gente ajuda na obra do conjunto. Então olha como Deus é sábio. Numa mesma ação de nós estarmos aqui encarnados, estarmos aqui assumindo um corpo material, nós temos essas funções, essas duas funções principais. A de evoluir e na nossa evolução individual também ajudar no progresso coletivo. Porque nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do agricultor que levanta, que cuida da lavoura para plantar. Nós precisamos de alguém que faça o nosso alimento. Precisamos de alguém que faça a nossa vestimenta. Nós precisamos uns dos outros. Nós contribuímos com as nossas profissões para ajudar uns aos outros, cada um na sua ocupação. Mas nós temos missões. E ao mesmo tempo a gente contribui para que esse globo também, para que a Terra também evolua. Então a gente está aqui falando, né, desse consumo desenfreado que a gente acabou de vivenciar nesses últimos 2 dias, mas nós temos também muitas pessoas
né? A questão ambiental, hoje em dia, com certeza ela é mais divulgada. Estamos trabalhando pela conscientização do uso, né, racional dos recursos, da água, dos ventos, de tudo. Tudo nós podemos utilizar. E é claro que o homem progredindo também vai ampliar aí, porque vai chegar um momento, e se a água se esgotar? Nós temos um mar. Então já há, com certeza, processos aí, pesquisadores, cientistas, imbuídos aí de arrumar processos, de desenvolver processos para dessalinizar a água do mar. Claro que as necessidades que nós vamos tendo, nós vamos aí também, o homem vai buscando uma melhoria, vai buscando o seu bem-estar. Mas isso tem que ser, não é só porque vai começar a chover agora, que vai encher lá a cantareira, que a gente vai começar a desperdiçar. Não. Isso aí que acontece, esses flagelos, essas limitações que nós vamos tendo dos recursos, vão fazendo com que a gente se conscientize. É a dor fazendo o seu papel. Que se pelo amor, se pela educação a gente não está conseguindo, então vai ter que ter um meio aí mais eficaz, e para nós ainda, né, inferiores aí, imperfeitos na nossa escala, é a dor que vai nos motivar, que vai fazer a gente aprender. Com a gente é assim também, né? Quando a gente passa por uma limitação, a gente passa por um problema, a gente começa a repensar na maneira que nós estamos vivendo, na nossa alimentação. Então a restrição, a dor, o sofrimento, elas são um freio, né, para a nossa maneira de pensar. Então tudo que a gente passa, toda dor, toda aflição, tem um significado, e a gente tem que aprender a ver o lado bom disso. Eu sei que não é uma tarefa fácil, não é, realmente não é. A gente na terça-feira aqui assistiu um vídeo sobre a angústia, né? Porque todos nós sentimos angústia, todos nós ficamos inquietos, todos nós temos momentos depressivos, muitas pessoas ficam muito tempo no processo depressivo. E ele falava, né? O palestrante falava da angústia. Todo tempo a gente se sente angustiado com alguma coisa. E o que a gente quer fazer com isso? Quer se livrar disso. Não quero ficar me sentindo assim, não quero ficar angustiado. Mas ele estava falando que a angústia é uma aliada na nossa vida. Porque nos momentos em que a gente se sente angustiado, é o momento que a gente pode parar para pensar: por que eu estou sentindo isso? O que eu estou fazendo da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes que estão me levando a ficar angustiado? A gente quer entorpecer, a gente quer se livrar. Eu fico angustiada, eu não quero. Aí entra a tomar remédio para dormir, para ficar dopado, para não querer encarar a realidade, para não querer ver as coisas. Ou se enfia numa bebida, se enfia numa droga. A gente quer sempre entorpecer ali, não quero sentir isso, quer sempre ficar numa sensação de bem-estar. E a gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é maior do que o bem, onde as aflições, as angústias são muito maiores. Então não há como a gente se livrar, há como nós aprendermos com esses momentos. Temos que aprender a ressignificar esses momentos de dor. Por quê? Por que eu estou com essa angústia? Ele diz, né? Quando você estiver com uma coisa, com essa angústia, senta com a angústia, bate um papo com a angústia. Ele trata assim mesmo. Senta com ela e conversa. O que essa angústia está querendo me dizer? Ela está te convidando, na maioria das vezes, para você sair da sua zona de conforto. Para você trabalhar, para você sair de tudo arrumadinho ou de como você está ali acomodado, acostumado. De repente ela está querendo te propor isso. Olha, você está angustiado? Pensa um pouquinho, por que você está sentindo isso? Não tenta deixar ela para escanteio, não, porque a gente quer entorpecer, né, a nossa consciência. Né? E ele fala consciência. Consciência. E o que é a consciência? É tomar ciência, é aprender, é se aprofundar no conhecimento. Porque aí sim realmente. Eu tenho que rever algumas coisas na minha vida. Por que eu estou sentindo isso? E muitas vezes também a gente sabe, e que a gente convive, né, no ambiente familiar, a gente presencia às vezes ali, tá envolvido em situações que nos trazem angústia, porque a gente vê, né, um ente querido, a gente vê uma pessoa ali passando por uma dor, passando por uma aflição, e muitas vezes a gente gostaria e poderia de intervir, mas nós não temos esse poder de controle. Né? A gente muitas vezes quer
e tá ali vendo a pessoa angustiada, e tá ali às vezes vendo duas pessoas se desentendendo, e porque tem sentimentos que não são trabalhados, e a gente se entristece com isso, a gente fica angustiado com isso, mas muitas vezes nós não podemos fazer nada, porque é o trabalho que a pessoa tem que fazer. Nós podemos ajudar? Podemos, com uma prece, podemos, na medida do possível, conversar, mas quantas vezes, né, a gente está ali no ambiente familiar e a gente vê coisas, escuta coisas, ou, meu Deus, eu gostaria tanto que a pessoa não agisse assim, mas nós não podemos, às vezes, fazer as coisas, né? Nós não temos esse poder, esse controle, não temos. Né? A única coisa que a gente pode aprender, eu não digo nem controlar, mas eu acho que o que a gente pode aprender a administrar são os nossos sentimentos, né? São os nossos pensamentos ali, enquanto membro ali presenciando aquilo. O que eu posso fazer? Não só no ambiente familiar, mas no ambiente do trabalho. E a gente tem que pensar muitas vezes qual fileira que a gente anda engrossando, né? Se é a fileira do bem ou se é a fileira do mal. E como é que a gente pode avaliar isso? Olha, meu Deus, como é que eu estou sendo no meu ambiente de trabalho? Eu estou sendo aquela pessoa que ajuda, que colabora, ou eu estou sendo aquela pessoa que chega aqui de mau humor, de cara amarrada, e as coisas não fluem, eu contribuo? Qual fileira a gente anda escolhendo para seguir? Né? A do bem ou a do mal? A gente precisa fazer essas reflexões. Precisa sim, não é só agora não, como eu disse. Todos os dias, mas agora a gente é mais mexido. Né? A gente se envolve emocionalmente nesse clima do Natal, que a gente sabe que é muito mais comercial, mas se fala aí de Jesus, né? Vai se falar muito dele, da vida, do nascimento dele. A gente sabe que isso tudo não foi em 25 de dezembro. A gente já aqui no centro já tratou muito dessas coisas. Mas a gente fica mais sensibilizado, porque a gente lembra, né, mais dele, do que ele veio ensinar, do que ele veio falar. Então a gente precisa nesse momento fazer um balanço, como é que foi o ano, como é que eu agi. Isso é importantíssimo, porque se a gente não refletir, se a gente não tiver consciência do que nós estamos fazendo, de como nós estamos atuando aqui nessa escola, nós vamos perder às vezes uma encarnação e depois a gente vai lamentar, meu Deus, perdi uma oportunidade tanto. Vamos ter outras, mas agora é o momento importante que a gente está, né? E a gente tem que desenvolver essas qualidades, porque nós temos ainda, né? A Terezinha, semana passada, trouxe aqui um quadrinho, né, falando das virtudes e das paixões, né? Nós temos muitas paixões, nós temos muito orgulho, muito egoísmo, nós temos muita dificuldade em pedir desculpa, em admitir que a gente erra, e isso vai acontecer muitas vezes durante a nossa existência, porque nós estamos aprendendo, nós somos perfectíveis, né? Ou seja, passíveis de aperfeiçoamento, nós não somos perfeitos ainda. Então nós vamos errar, mas vamos ter que aprender com isso tudo, né? Então olha quanta coisa a gente tem para refletir e para, né, trabalhar aí a nosso favor. E aí vem duas passagens aqui do Evangelho que eu gostaria de ler, que são muito interessantes e que vão nos ajudar muito aí, já que nós falamos de Jesus, né? E é claro que Jesus sabia disso tudo. Jesus não estava enganado quando veio aqui e falava de uma vida futura. E que vida futura era essa? Todo o ensino de Jesus, tudo que ele veio nos trazer, estava voltado, está ainda, porque não foi ultrapassado, está voltado para essa vida futura. E que vida futura é essa? A vida espiritual. Porque ele sabia que essa é a nossa verdadeira vida. Ele não estava falando para a gente acumular aqui riquezas, né? Cristina falou sobre isso também, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é condenar a riqueza, mas é saber usar isso em nosso benefício, sem que isso nos traga muito mais prejuízo. Isso que a gente acaba vendo, né? Então ele veio aqui nos falar, né, no capítulo 2 do Evangelho, onde ele fala que o meu reino não é deste mundo. Então ele já falava essas coisas, mas falava de uma maneira apropriada ao nosso entendimento, deixando para um futuro para que tudo isso fosse esclarecido. E aí nós temos a doutrina espírita que veio trazer uma chave e veio tornar mais claro o que Jesus quis nos dizer quando ele esteve por aqui. Então aí, ó, o ponto de vista. Vamos lá, ó. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé
tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. Nós não agimos assim, muitas vezes? Como nós somos pirracentos, como nós fazemos banha, como nós reclamamos, nós fazemos pirraça. Pirraça, literalmente. Mas ainda faz parte, né? Eu sempre digo que nós somos crianças espirituais. É uma comparação, mas nós ainda acabamos de sair aí do nosso estado primitivo, ainda temos muito desse instinto de conservação, nós temos ainda. Nós estamos aí entre engatinhar e tentar ficar de pé, né? Se a gente pode comparar. E nós agimos assim, querendo tudo. Quando nos acontece alguma coisa, a gente acha que não merece aquilo, a gente se acha injustiçado. Por que eu, meu Deus? Por que eu? Né? Sem entender e sem perguntar para quê. Por que eu estou passando por isso? É o que eu falei, do ressignificado. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Né? Eu comecei falando desespero, tem que ter, você está perguntando, para quê? Para quê? Será que eu estou realmente precisando daquilo? Será que eu realmente preciso adquirir aquele bem? Será que depois eu vou ter como pagar aquilo? Vou me enrolar todo? Natal é outro, né? O pessoal compra, sai 13º. É claro, gente, é tudo uma jogada, né? Faz a sexta-feira das promoções, eu digo que o pessoal está recebendo 13º, que os aposentados estão recebendo. Quantas pessoas aí não caem no conto da sereia, acaba se enrolando até a raiz de cabelo. Aí já vem janeiro, que é um mês, né, que matrícula, imposto, já é um mês que todo mundo fica apertado e já acaba entrando o ano já, mal acabou um ano, já entra o outro todo cheio de dívida, todo endividado, depois é aquele desespero. Né? Então a gente tem que parar para pensar. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Né? Como a gente tem às vezes, né, inveja, ou paixãozinha feia, né? E é tão feio da gente admitir que tem inveja, mas a gente tem inveja assim. Ah, queria tanto ter a vida de fulano. É tão bom, né? A gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa. Filho do vizinho é perfeito, sempre, né? Isso é inveja, é inveja. É horrível a gente admitir que tem inveja, é doloroso, mas a gente tem. Adianta esconder? Vai esconder de quem? É melhor admitir, porque na hora que a gente estiver começando a ter um pensamento de inveja, opa, olha a minha inveja aí, querendo falar mais alto. Olha
olha a minha inferioridade querendo prevalecer. Então você fica atento. Por isso é importante o autoconhecimento. Não adianta, né, a gente... Porque às vezes as pessoas perguntam quem nós somos, nós temos dificuldade para nos definir. Saber as nossas qualidades, saber os nossos defeitos. Mas quando a gente é perguntado sobre uma outra pessoa, a gente abre, né, a gente abre ali e fala tudo sobre a vida da pessoa. Como a gente sabe da vida do outro. Como a gente sabe, a gente narra com uma perfeição de detalhes a vida do outro, o que não é, como é que ele deixa de ser. Só que isso é uma questão que ele vai ter que resolver. Nós deixamos isso para depois, não se dá trabalho. Não quero pensar nisso agora. Vai pensar nisso quando? Vai ter muito tempo para pensar, né? Nós somos eternos, então uma hora a gente vai ter que encarar. Então não tem como fugir. Como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Quanto mais a gente compreende quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos espera, menos apego, menos necessidade nós vamos ter das coisas desse mundo. Nós vamos aprender a utilizar as coisas desse mundo como tem que ser. Não ficar apegado ou não ficar se achando melhor e maior do que o outro porque tem poder, porque tem riqueza. Não. Isso tudo, é num piscar de olhos a gente pede. Quantas pessoas às vezes fazem uma vida inteira, né, usufruindo, querendo acumular, querendo ter bens materiais e não usufrui daquilo. Eu sempre lembro do Zé Manel que ele falava, lembrando, que às vezes uma pessoa, né, que é pobre ou que não tem muito dinheiro, pega a família, todo mundo aqui sabe, lembra dele falando isso, pega a família, bota todo mundo dentro de um carro, vai passar, vai tomar um banho de rio lá em Lumiar, né, leva Coca-Cola, nem Coca-Cola, refrigereco, esses refrigerantes aí, né, vai pra lá e a criança leva aquelas boias grandes para ficar no rio, aquela coisa toda, mas está ali, aquela família junta, unida, todo mundo bem. Aí você às vezes vai na casa de uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder e tudo, é uma individualidade, é uma indiferença, cada um com a sua vida, sem querer ter um minuto para parar para conversar com o filho. E aí a gente fica se perguntando, o que é que vale mais a pena? Né? Essa união, porque a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E é isso que a gente precisa entender e é difícil a gente compreender, porque a gente está na matéria, então a gente acha que a felicidade está em ter as coisas, em ter poder, né? Vamos ter aí de novo a Mega Sena hiper, super acumulada. E quem disse que a felicidade está ali? Quem sabe se aquilo ali, nós já temos vários exemplos de pessoas que já ganharam aí muito dinheiro, têm muito dinheiro, e que isso, na verdade, é a grande derrocada do espírito. Por quê? Não é que ser rico é condenar, todo mundo tem que fazer um voto de pobreza. Não, a questão não é essa. A questão é saber usar isso aí, não só em benefício próprio, mas o que você está fazendo com isso? Quem você está beneficiando? Então, muitas vezes, as pessoas que têm menos são muito mais felizes do que as pessoas que têm muito. Que querem muito, para quê? Vai ficar tudo aí, nem usufrui, às vezes trabalha uma vida inteira. Esse dia eu estava conversando com a minha mãe, a gente comentando de algumas pessoas assim, que tem dinheiro e tudo, mas assim, não sabem abrir os horizontes, né? Não sabem empregar às vezes aquele dinheiro numa viagem, num conhecimento, não. Ficam às vezes a vida inteira trabalhando, querendo deixar para os meus filhos, e às vezes a principal herança que você tem que deixar para os seus filhos, que é o aprendizado, é a honestidade, é como você trabalhar. Vocês, esqueci disso, fiquei a vida inteira querendo juntar dinheiro e
olhei para o meu filho, não tive uma conversa, não aproveitei com ele. Então, passa uma existência, às vezes, perdida e podia ter aproveitado de uma maneira muito melhor, né? Mas a gente está aqui para aprender, é assim mesmo. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra um único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. É claro que Jesus falou da vida futura, mas no contexto onde ele estava. Ele encarnou naquele contexto, naquele momento, aqui na Terra, e ele passou o ensinamento na medida que nós, provavelmente, estávamos lá, tínhamos a capacidade de absorver, de compreender. Hoje, com o Espiritismo, né, na sua decisão, né, na sua parte de nos situar, de nos fazer conhecer mais, ele veio através dos Espíritos para que nós pudéssemos compreender algumas coisas que foram deturpadas, que foram modificadas, ou que nós não tínhamos um amadurecimento espiritual para aprender. Nós ainda não temos, né? Nós já temos uma capacidade ainda limitada, mas isso aqui já é o que a gente pode compreender. E é bom que a gente compreenda e se esforce também para praticar, né? Mas uma coisa de cada vez. Na natureza, nada dá saltos. E aí agora a gente vem aqui para o capítulo... Deixa eu achar aqui. O capítulo 16 do Evangelho, que vai falar do item 9. Isso aí. A Cristina até citou na palestra dela um pouquinho, mas é um item que eu acho de uma beleza grandiosa dentro do Evangelho, que se chama a verdadeira propriedade. Afinal de contas, o que é nosso, né? Porque a gente usa tanto o pronome meu, né? Meu e minha, é meu, é minha, igual criança, né? Que está ali aprendendo na escola a dividir e alguém pega alguma coisa dele e aí ele vai lá, isso é meu, né? Aquela fase da criança, do egocentrismo ali. E nós agimos igualzinho. É meu isso, é meu aquilo, é meu isso, é meu aquilo. Né? Usamos muito esse pronome de posse. Mas vamos entender o que realmente nos pertence ou não. Vamos lá, verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Né? Através do nosso trabalho, a gente conquista um carro, uma casa, dinheiro no banco. Mas isso é um usufruto. No plano espiritual não tem banco. Ninguém vai para lá para ficar investindo, né, na poupança. Não tem isso. Né? Ninguém vai para lá para ficar... Aonde que eu vou guardar meu carro? Aonde que eu vou fazer isso? Não tem. Isso é próprio daqui, da terra. Então, na verdade, nós não temos a posse. Né? Até um dia desse eu pensando, até no nosso local de trabalho, assim, né? Eu olhando, falei, gente, isso nada, a gente fala, é meu, né? Meu consultório, meu equipo, meu isso, meu aquilo. Aí eu fiquei pensando um dia, falei, gente, isso não é nada meu, tudo a gente usa,
depois fica. Depois outro vai usar, depois aquilo vai ser reciclado. Né? Meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo. E vai ficar por aí, né? Estamos ali no usufruto de tudo isso. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo. Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que nos pertence realmente. Isso é nosso, é de cada um, né? Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com os objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim, acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir, pagou em ouro a sua entrada no céu. E a gente acha que isso é coisa do passado, né? De dízimo, essas coisas. Não é não. De comprar um lugarzinho no céu. Não, isso ainda existe. É uma ideia que ainda prevalece. Se acha que dando, se acha que fazendo coisas exteriores é o que vai contar. Né? Eu mereço, não, fiz por onde. Né? E acho que desencarna vai encontrar logo Deus. Né? Vai direto lá ter uma conversa com Deus. Né? É a nossa maneira ainda, limitada de compreender as coisas. Não é dinheiro, lá não, isso não conta, né? Não é coisa do passado, né? E em vão, as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro, podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? É a pergunta que vai nos ser feita, né? Então, seja bem-vindos. Seja bem-vindo. E é teu o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. É o recado que vieram nos dar os espíritos, né? A gente é rico disso? A gente está se esforçando para ser rico na alma? Para sair daqui com essa equação, né, mais favorável para as virtudes ou para as paixões? Porque às vezes a gente se questiona como que vai ser, ou a gente quer saber muito, né, a situação que se encontra um amigo, um ente querido que já desencarnou. Como é que será que o espírito está? E às vezes até vem ao centro querendo saber se o espírito se comunicou, como é que está a coisa. E a nossa situação lá, ela vai ser costurada, né, vai ser confeccionada aqui, no agora. Desde já. Como que nós estamos vendo? Será que nós estamos pensando e compreendendo essa vida futura que nos aguarda, que é a verdadeira vida? Ou nós estamos ainda pendendo mais para a matéria? Aí nós estamos ainda deixando que essa influência, que é grande, claro, ela é grande. Nós viemos para cá, nós somos de lá, mas quando nós estamos aqui, é uma ligação muito forte, né? O nosso espírito, através do nosso perispírito, é ligado célula por célula.
E é claro que não é assim, dizem, nem a gente, né? Que as pessoas falam, mas o conhecimento do espiritismo, você ser espírita, vai morrer, vai estar numa situação melhor. Quem disse? Isso não é garantia de nada. Conhecer por conhecer não nos garante nada. Agora, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que a gente está adquirindo, aí sim. Aí é a diferença. Mas vai depender também do nosso apego, da nossa compreensão, do quanto nós nos esforçamos desde já na vida presente para ficar aqui querendo acumular riqueza, querendo consumir desesperadamente, ou se a gente está entendendo qual é a nossa finalidade aqui. Nós estamos aqui para quê? Né? E claro que isso vai nos ajudar, vai nos facilitar a nossa compreensão dos problemas, das dificuldades. Nós vamos acolher melhor essas dores. Não é, né? Falando assim, parece que é tão fácil. A gente sabe que não é fácil. Ninguém está falando que precisa de muito trabalho. A gente fala, difícil. Mas toda vez que a gente fica, tá difícil, tá difícil, tá difícil, a gente tem que mudar, né, esse palavreado, mudar os nossos pensamentos. Dá trabalho. A gente precisa se esforçar. Até que um dia, essa condição do bem, de nós termos mais virtudes, vai ser uma condição do nosso espírito. Não é agora, mas como nós vimos, nós somos perfectíveis. Nós fomos criados por uma inteligência suprema. E é claro que uma inteligência suprema não vai querer que nós tenhamos soframos injustiças, estejamos aqui abandonados. Claro que não. Tudo tem um porquê, está tudo inserido num contexto. E é fascinante a gente observar como a gente faz parte disso tudo. Hoje eu fui fazer a minha caminhada lá no country, e aí depois eu peguei, dei uma descansada e estava sentada assim, no gramado, observando uma árvore. E eu achei tão interessante, porque assim, nós temos as nossas artérias, nós temos o coração que está ali bombeando, e é tudo ramificado. E aí eu fiquei observando uma árvore, que é a mesma coisa. Ela vem do tronco principal e tem um monte de ramificação que sobe para cá, que vai. E aquela folhinha lá da ponta, né? Cada fiozinho de cabelo nosso recebe, né, uma irrigação, recebe sangue. E cada folhinha da extremidade daquela árvore também recebe um nutriente, também recebe água. Então a gente começa a perceber o quanto nós fazemos parte de um conjunto muito harmonioso. Né? Nós temos o sangue, a árvore tem a seiva, mas tudo funcionando num mecanismo muito harmonioso. Né? O que acontece conosco, as bifurcações, as veias, as artérias, também acontece com aquela árvore. Eu fiquei observando, sai um tronco, vai uma folhinha. Então a gente vê o quanto tudo harmonizado, né? Na natureza, tudo é perfeito. Cada um no seu reino, cada um com a possibilidade de se desenvolver, mas sempre com o objetivo final, que é a perfeição. Então nós vamos passar por tudo isso, né? Vamos abrir os nossos horizontes, vamos prestar atenção se nesse Natal nós vamos estar mais preocupados em presentear o outro, né, com coisas materiais, ou se nós vamos oferecer ao outro o que nós temos de melhor. Os nossos sentimentos, né, a nossa sinceridade, o nosso amor, isso é que é o mais importante, né? O amor é fundamental. A gente precisa desse amor. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Foi isso que todo ano, mesmo que não seja nessa data, a gente comemora a sua vinda aqui na terra, porque foi uma coisa muito importante. É ainda uma coisa muito importante para nós, porque ele veio para nos ensinar. Ele não veio simplesmente falar, ele veio demonstrar. Ele foi um exemplo vivo de como nós devemos proceder, né, em relação a nós mesmos, no nosso na nossa busca pelo nosso melhoramento. Veio nos mostrar como nós devemos agir com o nosso próximo, sendo caridosos, respeitando o outro, porque é muito difícil, a gente sabe, né? A convivência, muitas vezes, ela não é. A gente gostaria que fosse a melhor possível, que fosse a mais harmônica, mas em muitos momentos a gente sabe que não é. Né? Nós estamos juntos, não é por acaso, estamos nos núcleos familiares ali com espíritos simpáticos, com espíritos antipáticos, mas estamos juntos ali na oportunidade que nos foi dada para ver se a gente consegue deixar aquele ambiente um pouquinho melhor, né? Obrigada pela atenção, boa noite a todos.